aí, pessoal, a gente hoje vai falar de um tema muito legal, que é viagem. É uma das bases desse canal aqui do Espanhol na Sua Viagem. E eu andei recebendo muitas mensagens do pessoal falando que quer aprender espanhol para viajar. E é por isso que eu tô trazendo esse tema. Porque tem muita gente que tá falando que quando der certo, quando eu for viajar, mas como se fosse um tema muito longe, tá muito longe de acontecer. Então, como que a gente vai viajar mais, viajar melhor, aproveitar mais usando o espanhol? Inclusive, vou dar dicas de alguns países para vocês viajarem gastando pouco. Eu recebi muita mensagem do pessoal falando que quer ir para Espanha, pro México, pro Chile, pra Argentina. Muita gente querendo ir pra Argentina. Muito legal isso. Então tem muitas opções. São 21 opções para vocês viajarem. Então isso que é o mais legal. O espanhol vai te ajudar com tudo, com todos esses países. Então bora lá, gente. Primeiro ponto de todos. Por quê? Que um bom espanhol, porque um espanhol fluente vai fazer com que você viaje muito antes do que você está planejando. Primeiro, gente, quando a gente vai fazendo esse plano de viagem, fala assim, quando der certo, se eu for para o México, se eu for para a Argentina, é tudo muito longe, é tudo um desejo e não um plano. Então, quando você é inseguro, você tende a deixar isso no campo do desejo. Ia ser legal se eu fosse. Nossa, ia ser muito legal conhecer as vinícolas de Mendoza, conhecer El Caminito de Buenos Aires, comer um taco lá no México. Ia ser muito bom. Sabe quando tudo isso é um desejo, mas tá faltando colocar firmeza para ele virar um plano? Pois é, isso acontece muito quando a gente é inseguro. Já pensou se acontece alguma coisa eu não consigo resolver? Então as coisas vão ficando sempre para depois. Isso não é uma prioridade para você. Porque você tem medo do que pode acontecer. Às vezes é um medo mais descarado, às vezes você assume que você tem medo e às vezes não. Às vezes fica ali escondido, não, é só porque eu não tenho dinheiro. Não, é só porque não dá, agora não dá. E na verdade não, tudo isso é insegurança da tua parte, por não falar o idioma, por ser um país diferente, por realmente você ter que planejar para sair da tua zona de conforto. Então tudo isso te traz muita insegurança. Se você já sabe o espanhol fluente, você já elimina esse medo, você já perde o medo. E essas desculpas que a gente vai dando, não dá porque eu não vou ter férias, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque não sei, fico meio assim, não sei para onde eu vou. Tudo isso você acaba com essas desculpinhas quando você elimina o medo de falar o idioma, você se sente mais confortável, você para de ficar procrastinando e jogando para frente um dia, porém, se der. Sabe, quando der eu vou pro México. Não é assim, povo, vamos agilizar, vamos lá. Eu vou viajar pro México e bora começar a planejar, certo? Esse é o primeiro ponto de tudo, porque o espanhol te traz essa segurança. Então você já consegue planejar essa viagem muito antes. Você já, com o espanhol fluente aqui no Brasil, você já consegue assistir os vídeos em espanhol, porque eles vão te dar dica muito melhor, porque são dicas de nativos. Aí sim vale a pena, dicas de nativo para fazer uma viagem realmente excepcional. Então você vai fugir daqueles blogs convencionais, você vai preparar a tua viagem de uma outra maneira, com uma outra visão. Você não vai mais só para ficar tirando foto em ponto turístico, você já vai planejando a tua viagem com um olhar de nativo. Isso muda tudo, muda completamente a tua experiência de viagem. Por isso que estudar espanhol tem que fazer parte do teu planejamento de viagem. Eu vou planejar para estudar o espanhol a terminar o meu curso antes de eu ir viajar, ou pelo menos tá fazendo o curso na hora de ir. Isso já vai te ajudar bastante. Porque todo o conhecimento que você está adquirindo, você vai usar para planejar essa viagem e ela vai sair muito mais rápido do que você imagina, certo? O segundo ponto que a gente tem que ver aqui é porque que um espanhol fluente vai fazer com que você aproveite a viagem muito mais do que vocês imaginam.
Por quê? Primeiro, é o mais óbvio de todos. Você conhece pessoas, você conhece nativos, você fala com hispanos, você vive um pouco do que eles vivem. Você faz amigos, você não vai ser aquela pessoa excluída. Pessoal aí que gosta de viajar e ficar em hostel, como eu, por exemplo, adoro. Ficar em hostel, você conhece muita gente, você vai conseguir entrosar, você não vai ser o excluído da rodinha, entendeu? É isso, o espanhol sem dúvida nenhuma vai te trazer muitas histórias legais, porque você vai conhecer pessoas em cada parada que você fizer, e você vai fazer uma rota, 2, 3 cidades, você vai conhecer pessoas muito legais. Então, isso faz total diferença para você não ficar naquele bolinho de brasileiro. Você tá indo para fora para ter uma experiência fora. Você tá indo para viajar num país hispano para ter uma experiência hispano, não para ficar num bolinho de brasileiro. Por favor. Porque é o que acontece, o pessoal acha que dá pra ir no mais ou menos, dá pra ir enrolando, e daí não consegue fazer amizade, não consegue nem sequer arrumar um rolo ali, um ficantezinho, uma paquerinha ali, não consegue, porque trava na hora da viagem, você não consegue fazer nada. Isso é muito complicado, e daí os brasileiros vão se juntando, e a hora que você vê, tua viagem não foi tanto assim. Podia ter sido muito melhor, mas por falta de preparo, você não conseguiu aproveitar, certo? Outra coisa que é muito legal é que você conhece a cultura a fundo do país que você tá indo. Então, você quer ir pro México, igual uma galera que quer ir pro México, você vai conhecer as ruínas, você vai conhecer sobre a história maia, você vai visitar todas as pirâmides, você vai mergulhar naquela cultura, e isso com o espanhol você vai conseguir de uma maneira muito melhor. Você não vai precisar de guia que fique traduzindo para você. Você pode conhecer uma pessoa ali do lugar, daquela cidade, para realmente te passar informação daquilo, se você estiver preparado para absorver aquela informação. Porque quando uma pessoa que vai te contar sobre a história do lugar, ela não vai usar um vocabulário básico, um vocabulário mais ou menos. Ela tá te dando uma riqueza imensa de informação e você tem que estar preparado para receber aquilo. No mais ou menos você não vai entender. Por exemplo, lá no México eu fiz um passeio que é para conhecer os cenotes, são tipo piscinas que são submersas, assim, eu não sei como explicar para vocês, traduzir em português, mas são os cenotes que tem lá no México, que são muito famosos. E aí tem vários cenotes que são os mais turísticos, que são os mais caros e nem sempre são os mais bonitos. O que aconteceu? Eu conheci uma menina que era do Irã, olha só, olha que pira. Eu tava viajando sozinha, ela tava viajando sozinha, a gente se juntou lá no meio, ela era do Irã, eu do Brasil, e a gente conversando ali em espanhol, e a gente foi conhecer esses cenotes juntas. E aí a gente contratou um menino que vivia na cidade lá dos cenotes, que eu não me lembro mais o nome, mas ele não era um guia igual os outros guias, ele morava lá. Então a gente conheceu cenotes totalmente diferentes, fugiu total dos turísticos. A gente foi para uma caverna de uma argila branca que tinha que entrar, tipo, assim, arrastando no chão. Mas, tipo, foi muito, muito legal. Por quê? Porque eu consegui conversar com ele, ele conseguiu me passar. Ah, esse aqui todo mundo vai naquele lá, mas tem esse outro que é mais bonito. E aí a gente conseguiu aproveitar muito mais a viagem. E sem contar que é uma visão de nativo. Então ele me contou toda a história da argila, o porquê que ela era medicinal e tudo mais. Aí sim você aproveita e absorve a cultura do país. Isso te deixa uma pessoa muito mais rica culturalmente falando. Muito, muito legal. Isso você só consegue com um bom espanhol, né?